Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 8, verso 22. Eles, os discípulos e Jesus foram para Betsaida. Para onde eles foram? Cidade de Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Onde ele levou o cego, gente? Jesus pega o homem pela mão e leva para fora da cidade. Olha o que está acontecendo aí no texto bíblico. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, e essas pessoas se parecem com árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Eu quero ler novamente esse texto bíblico com você, para que você agora, de posse de uma segunda leitura, você perceba tudo que está acontecendo aqui, nesse texto bíblico, que tem muita coisa importante para a nossa vida hoje, que está sendo dita aqui. E que a gente vai, ao longo dessa mensagem, perceber o quanto isso é importante para nós hoje. Eu vou ler mais uma vez e vou acentuar algumas partes do texto que creio sejam muito relevantes para nós aqui. Eles, Jesus e os discípulos, foram para a cidade de Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Olha que interessante. Pessoas trazendo outras pessoas a Jesus. Pregamos sobre isso domingo passado, a respeito disso, suplicando-lhe que tocasse nele. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, depois de fazer o que, gente? Estranho esse Jesus, né? Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus fez o quê? De novo Jesus pôs as mãos? Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, ou seja, na segunda vez, seus olhos foram e a sua vista lhe foi, e como consequência ele via tudo. E aí Jesus fala mais uma coisa esquisita. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por todos os irmãos e amigos que aqui estão. Te agradecemos pelo teu Espírito que está a nos falar desde o início dessa celebração. Creio, Senhor, que o Senhor mais uma vez se manifestará no nosso meio, trazendo cura àquele que precisa ser curado, renovando o ânimo daqueles que estão abatidos, trazendo discernimento àqueles que precisam, Senhor, de tomarem decisões na vida, trazendo poder do Espírito Santo àqueles que precisam se renovar e se levantar na caminhada e na jornada de fé. Pai, eu sei que o Senhor já está agindo em nós e pedimos que o Senhor continue a agir em nós, por tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós lemos o texto bíblico de Marcos e nós estamos numa sequência de mensagens aqui na nossa comunidade, a gente tentando compreender a partir dos milagres de Jesus,
o significado desses milagres e o significado dos ensinamentos de Jesus a partir desses milagres. E por que isso é importante para nós? Primeiro, porque a mensagem do Novo Testamento é, sobretudo, a mensagem de um Deus que, através do seu Filho Jesus de Nazaré, ele desce para viver entre os homens. É o que a Bíblia chama de a humanidade de Cristo. E a partir desse momento, ele começa a conviver com as dificuldades humanas, com as dores humanas, com o sofrimento humano. E Jesus vem e, com a sua missão, que foi dita pelos profetas hebreus, em todo o Antigo Testamento, ele veio, e quando o Messias viesse, havia a promessa de que ele viria para curar, para libertar dos espíritos malignos, para colocar de pé o doente, para dar vista aos cegos, para curar os paralíticos. E Jesus começa a cumprir a sua missão como Messias. E este texto de Marcos 8, nós estamos lendo a respeito de mais um dos milagres de Jesus. Jesus está chegando a uma cidade, que cidade era mesmo, gente? Lugares são importantes na Bíblia. Por exemplo, Betsaida. Betsaida era a cidade do Pedro, do Pedrão, do apóstolo Pedro. Pedro nasceu lá, era a cidade de origem dele. E essa cidade, Jesus já havia se referido a ela em Mateus, dizendo assim: ai de vocês, Corazim e Betsaida, porque os milagres realizados no solo das suas cidades não foi suficiente para gerar fé em vocês. Então Jesus em Mateus faz uma espécie de reclamação dessa cidade de Betsaida, que era uma cidade que via muitos milagres e ainda assim não cria no Nazareno, no Messias de Deus. E eu fico pensando se talvez não seja esse também as situações nossas, e muitas situações que a gente está procurando milagres de Deus, e Deus fazendo milagres, e mesmo assim a gente não toma jeito, não é verdade? A gente não tem uma fé de verdade nele, a gente está querendo assim: Senhor, faz mais um sinal. Aí Deus nos abençoa, cuida da gente, a gente fala: o Senhor faz mais um, só mais um. E a gente vai querendo que Deus sempre esteja provando alguma coisa para a gente, que Ele nos ama, que Ele nos abençoa, que Ele pode nos livrar. É isso que está acontecendo aqui. Mas é interessante que também o contexto em que ocorre esse milagre, há muito aqui o que a gente pode aprender. Porque o ambiente que está acontecendo esse milagre, ou que antecede esse milagre, é muito interessante. Que ambiente é esse, pastor? O texto de Marcos vai nos informar que Jesus estava vindo de barco, chegando a Betsaida, aqui na parte leste do Mar Vermelho, e ele está chegando num barco com seus discípulos. De onde eles estavam vindo? Jesus acabara de fazer um dos milagres mais extraordinários pela segunda vez, a segunda multiplicação dos pães. A partir de apenas quantos pãezinhos, gente? Não é 5, essa é na primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, você vai estar sabendo aqui hoje, Jesus utilizou quanto? Deixa eu ajudar aqui. Deixa eu juntar aqui. Isso, 7 pãezinhos. A partir de 7 pães, Jesus alimentou 4.000 pessoas. Aula de escola dominical hoje, no domingo à noite, na nossa comunidade. Diga assim comigo: na primeira multiplicação, Jesus se utilizou de quantos pãezinhos? E alimentou quantas pessoas? 3.000 pessoas, aproximadamente. É isso? Não. Vocês estão agora aceitando tudo que eu falar aqui, né? E na segunda multiplicação, Jesus usou quantos pães? E alimentou quantas pessoas? 4.000. E na terceira multiplicação? Não, essa não está nos evangelhos. Essa não está nos evangelhos. Jesus vinha dessa segunda multiplicação. E sobrou pão. A Bíblia diz que sobrou, nesse caso aqui, mais 7 dúzias de pão, ou cestos de pão. Só que o que acontece? Eles vão para dentro do barco, falam assim: Jesus, a gente tem que ir lá para Betsaida agora.
E eles entram no barco com Jesus, e o que acontece? Põe o barquinho no mar da Galileia, vão entrando para dentro do mar. Aí chega uma hora que um dos discípulos falou assim: alguém pegou o pão para a gente levar para Betsaida? Aí um chega: Pedro, você pegou o pão, Pedro, para trazer? Não, eu não. Eu acho que o João deve ter pego. Ô João, você trouxe pão lá para a gente levar para Betsaida? Não, eu não tenho esse ministério de levar pão, não tem a ver comigo isso. Então vamos perguntar para o Tiago: Tiago, você pegou o pão para a gente levar para Betsaida? Não. E começou uma querela entre eles, porque um culpando o outro que não tinha pego o pão para levar para Betsaida. E Jesus está observando aquilo ali. E um tal de acusa outro: pegou pão, não pegou pão? Não, não era a minha função pegar pão. Vocês conhecem essa situação assim, em casa e igrejas? Era para mim lavar a louça? Não, era o outro, era o dia do outro. Quem colocou esse copo aqui? Foi o outro. Conhece isso ou é só em alguns lugares que acontece isso? Estava acontecendo exatamente isso dentro de um barco. Jesus olha para aquilo e fala assim... Eu estou imaginando até Jesus olhando, dando uma risadinha assim, falando assim para ele: pessoal, cuidado com o fermento dos fariseus. A palavra de Jesus, a frase de Jesus parece meio enigmática. Eles se acusando uns aos outros, quem é que deveria levar o pão? E Jesus fala assim para ele: fermento, pão, fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. E aqui a gente começa a entender algumas coisas muito interessantes que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos. Coisas que têm a ver com o nosso dia a dia aqui. Porque à medida que Jesus fala isso, eles também não entendem o que Jesus diz. Eles não captam a mensagem. E eles estão pensando que Jesus está falando do fermento do pão. E eles continuam a se culpar uns aos outros de quem trouxe, quem não trouxe o pão. Até que daqui a pouco Jesus precisa explicar algumas coisas para eles. E a gente começa a perceber aqui que começam extraordinários ensinos de Jesus a respeito de como a gente pode estar surdos, incapazes de ouvir uma série de coisas importantes que Deus quer falar para a gente. E a gente começa a perceber, inclusive, que a gente pode estar cegos para ver uma série de coisas vitais que Deus quer revelar para a gente. No meio dessa confusão toda que estão os discípulos aqui, parece que o centro da questão é muito humana. Tem muito a ver com a gente aqui. O centro da questão, da discussão no barco era quem era o culpado. Fala assim para quem está perto de você assim: quem é o culpado? É você? Quem é que esqueceu o pão? A discussão estava rolando dentro do barco, aí Jesus olha para eles e fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Fala assim para alguém aí perto de você: cuidado com o fermento. Fermento é um problema. A hora que Jesus fala isso, a gente começa a perceber alguns ensinamentos para a nossa vida aqui. Quais ensinamentos, pastor? Em primeiro lugar, é como a gente tende a dar importância para pequenas dificuldades que acontecem na nossa vida, mesmo depois de grandes maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Era exatamente o que estava acontecendo assim, como aqueles homens tinham saído de um milagre de Jesus alimentar 4.000 pessoas com apenas 7 pãezinhos. E imagina por que eles estavam brigando. Por causa de pão. Mas pastor, Jesus não tinha feito um milagre há pouco tempo atrás? Mas eles estavam brigando por causa de quê? Por causa de pão de novo. Não é muito parecido com a gente isso? Como a gente, a partir de grandes operações de Deus em nós, Deus nos chama para Ele, nos resgata, cura a nossa família, salva a nossa família, nós oramos, Ele responde, e a gente vê as grandes maravilhas de Deus. Daqui a pouco acontece alguma coisa conosco, e a gente só está preocupado, quem é que não trouxe o pão? Quando isso está acontecendo, a gente vai vendo que a gente pode gastar muita das nossas energias por causa de coisas pequenas. E a gente pode deixar de se concentrar nas coisas grandes de Deus
porque a gente já gastou energia nas coisas pequenas. Era o que estava acontecendo na discussão desse barco aqui. E você sabe, à medida que estava refletindo sobre esse texto bíblico, eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo. E eu comecei a fazer uma reflexão que eu queria que você fizesse com você. 2013, nós estamos em que mês agora? Outubro. Já se passaram quantos meses? 10, não é isso? Deve estar chegando perto de 300 dias, 290 e pouco. E eu fiquei pensando assim, Senhor, será que eu usei as energias da minha vida para as coisas realmente importantes? Ou será que eu gastei parte importante desses quase 300 dias perdendo tempo com coisas bobas? O que você acha, se você fizer essa avaliação hoje? Como estaria seu saldo contábil nessa situação? E eu fiquei pensando como às vezes a gente gasta horas, dias, semanas e até meses emburrado com uma coisa, enfesado com outra, triste com outra, com problema com outra. Relacionamentos de casa tem muito a ver com isso. Às vezes a gente vai dormir enfesado com alguma coisa que aconteceu. Você comeu o feijão da sua esposa, estava salgado, você não falou para ela, ficou enfesado e foi dormir assim. Ou se não, você está no final da noite, o dia foi até legal, mas aí, sei lá, um filho, a esposa ou o esposo, fala alguma coisa que fica meio atravessado. Você teve um monte de coisa boa durante o seu dia, mas você só pega aquilo, gasta energia naquilo e fica brigando como os discípulos assim, quem é que não trouxe o pão? Estou falando de coisas estranhas aqui ou coisas reais da nossa vida? Quanto tempo às vezes a gente demora para dizer que ama alguém, ou que aprecia alguém, ou que a amizade é importante, porque no meio de tanta coisa boa, aconteceu alguma dificuldade e a gente perdeu essa coisa toda boa, e agora está esperando a pessoa que viajou para longe, e que a gente está morrendo de saudade, para tentar chegar e a gente falar assim, puxa, eu gosto de você, eu aprecio a sua amizade, eu aprecio a comunhão com você, porque a gente deixou que alguma coisa ganhasse a proporção enorme, e a gente perde o melhor da vida no meio de tudo isso. E à medida que eu fui pensando dentro de mim, eu falei, Deus, quanta grandeza da sua criação, quanta beleza dos relacionamentos, quantas coisas extraordinárias da vida estão diante de mim. E às vezes eu tendo a dar mais relevância a pequenas dificuldades que eu tenho. E eu fiquei pensando assim, Senhor, eu preciso fazer uma oração diante do Senhor. E a minha oração é, Senhor, não permita que as pequenas coisas, que coisas difíceis, mas ainda assim pequenas na minha vida, possam se sobrepor às grandes coisas que o Senhor tem feito à minha vida. Você é capaz de orar assim? Então levanta a sua mão comigo e diga assim, Senhor, me ensina isso. Não deixa eu ficar brigando por causa do pão. Me ensina que as pequenas coisas não podem roubar minha alegria em relação às grandes coisas que o Senhor já fez e as fará na minha vida. Amém, gente? Sabe o que eu aprendo aqui com essa gente? Que eu acho que é o primeiro ditado que nasce dessa confusão dos discípulos. Casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Parece que o que está acontecendo aqui é a gente tentando transferir algumas coisas e perdendo o melhor da vida que está chegando para a gente. Amém, gente? Eu aprendo aqui também que com Jesus, que como a gente pode estar vulneráveis ao que Jesus chamou de fermento dos fariseus. Para que serve o fermento? Por que Jesus, no meio daquela conversa, ele fala para os discípulos assim, olha, preste atenção, cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento e dos fariseus. Fermento, toda dona de casa e alguns donos de casa assim bem aquinhoados, sabe que o fermento se usa para você dar volume a uma massa, não é isso? Estou certo? E você precisa de muito fermento para dar volume na massa? Quanto que precisa? Assim de pó royal, né? É pó royal o negócio?
Isso. Você põe um pouquinho, daqui a pouco faz o quê? Cresce. Às vezes cresce tanto que estoura no forno, faz uma confusão danada. Mas você só precisa de um pouquinho de fermento. E Jesus está falando assim, olha, preste atenção nisso. Que há coisas na vida da gente que elas nascem pequenininhas, ou que elas são pequenas, mas podem tirar de nós o melhor da nossa vida. E Jesus está falando isso, engraçado que os discípulos estão discutindo sobre pão, e Jesus falando sobre fermento. Os discípulos acabaram de ver um grande milagre de Jesus, e agora estão discutindo por causa de coisas pequenas. E Jesus fala assim, cuidado com esse fermento. Mas não é só o fermento, é o fermento dos fariseus. E quem eram os fariseus na época de Jesus? Era um grupo de pessoas, é um partido religioso, era um grupo de pessoas que eles eram pessoas assim, que atribuíam a si mesmo uma excelência religiosa. Os fariseus tinham uma ideia excelente a respeito de si, e uma ideia terrível a respeito dos outros. Os fariseus, eles achavam que eles eram, por exemplo, exemplos para toda a comunidade de Israel. E Jesus fala justamente contra eles, porque eles formavam esse grupo religioso, em que estavam acostumados a lidar com justiça própria. Pastor, o que é justiça própria? Deixa eu explicar para você. É quando você dá uma atenção exagerada a você mesmo. Justiça própria é quando você está tão imbuído de você mesmo e do seu bom senso, que você lê o mundo a partir apenas do seu bom senso. E Jesus está falando desse grupo de pessoas e falando comigo, com você aqui, nessa noite, porque um dos maiores problemas nossos em relação à nossa vida com Deus e perder o melhor de Deus para nós, é que às vezes a gente exagera no nosso bom senso. E a gente começa a olhar o mundo a partir apenas da nossa lente. E quando isso vai acontecendo, a gente tende a entrar nessa confusão que estava acontecendo dos discípulos. A gente não vê as grandes coisas que Deus está fazendo, porque as pequenas coisas estão roubando a nossa atenção. A gente não consegue enxergar o plano de Deus para a nossa vida, e que a alegria do Senhor é a nossa força, e que a gente pode passar uma noite chorando, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer, porque a gente está muito preocupado com o que está acontecendo agora. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você hoje? Para você colocar diante do Senhor as suas ansiedades. Porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. A gente não pode deixar que as pequenas coisas da vida vão roubando e minando o projeto todo de Deus para a nossa vida. Amém, gente? E aqui talvez valha a pena a gente fazer aquela oração diante do Senhor e dizer assim, Senhor, não deixa que uma gota d'água em alguma área da minha vida possa se tornar um oceano e me deixar sufocante. Às vezes nós estamos diante de uma situação profissional, por exemplo, ou financeira. Deus tem falado com a gente tem orado ao Senhor, a gente está com projetos profissionais, projetos de negócios, de carreira, e a gente está confiante, mas aí acontece alguma dificuldade. A gente fala a alguém e alguém responde para a gente de forma negativa. Aí a gente pega essa pequena coisinha, essa pequena gotinha e dá um espaço grande para ela. E aí o projeto de Deus que é grande fica pequenininho. E essa pequena coisinha ganha uma dimensão enorme na sua vida. Estou falando de coisas de nossa realidade ou não? Às vezes nós estamos no momento que estamos procurando. Eu ia falar que cara metade, mas eu aprendi com o meu amigo Carlos Bregantin, que não existe cara metade, né? Ele explicou isso no encontro de casais, agora no retiro de casais. Não tem encontro, é uma coisa só, é um só, não tem metade nessa relação, não é, Rita? Aprendemos isso. Mas às vezes você está procurando a pessoa que você vai amar, que quer amar para o resto da vida, e Deus coloca diante de você uma pessoa assim, e você está empolgado com isso, mas aí acontece uma coisinha. Num dia só, e você já fica chateado, caído, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus está pesando a mão.
e não consegue enxergar as outras coisas que Deus está colocando diante de você, que são grandes. A Bíblia diz que Deus quer revelar para nós coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Amém, gente? Fala para quem está perto de você assim: Deus quer revelar a você coisas grandes, meu irmão. Não deixa essa gotinha de coisa ruim se transformar num oceano. Amém, gente? E Jesus vai ensinando esses homens a tomar cuidado com o fermento, e o fermento dos fariseus. E aí Jesus chega a Betsaida, é a parte segunda do milagre agora. O milagre não está mais no mar, agora está na terra, chegou em Betsaida. E ele chega em Betsaida, rapidamente vem um grupo de pessoas, e eu gosto muito disso, gente levando gente para ser tocada por Jesus. Eu espero que essa igreja se torne gente assim. Gente que leva gente para ser tocada por Jesus. Aliás, você tem essa oportunidade de sábado agora, né, Rogério? Trazer gente aqui, jovens principalmente, para serem tocados por Jesus. E é isso que está acontecendo em Betsaida. Jesus nem desce direito do barco e alguém chega com um cego e fala assim: Jesus, esse homem está cego, toca nele, se o senhor tocar ele vai ser curado. Mas Jesus começa a fazer umas coisas aqui muito estranhas, muito esquisitas para o nosso jeito de compreender a vida. Jesus pega o homem, a Bíblia diz, toma-o pelas mãos e faz o que com ele, gente? Você está curado, pode ir embora, está tudo resolvido, é isso? O que Jesus faz com esse homem? Pega ele pela mão, leva ele para fora da cidade, olha que interessante. E lá fora da cidade ele ministra a cura, das bênçãos apostólicas, manda todo mundo para casa e está resolvido, é isso? Não. O que Jesus faz fora da cidade? Jesus cospe no chão, faz uma laminha ungida. Conhece laminha ungida? Não é toalhinha ungida, não. Não, é só uma saliva misturada ao pó da terra. Jesus faz uma saliva, e olha como Jesus às vezes é estranho. Começa a untar os olhos do cego com a laminha. Alguém que visse esses dois fora da cidade falou: está acontecendo uma coisa muito estranha ali fora. Tem um cara que ele já faz umas coisas esquisitas. Agora ele pega um cego, leva para fora da cidade, pega um barro ungido e começa a passar nos olhos do cego. E Jesus começa a fazer isso, e aí, está tudo resolvido aí? Não. Jesus vai, termina de fazer isso, impõe as mãos sobre o cego, e aí faz uma pergunta intrigante para esse cego, melhor dizendo. Ele diz assim: como é que você está aí? Você está vendo agora? Está vendo as coisas agora? O que o cego responde para Jesus? Esse cego era educado, porque eu acho que se fosse a gente ia pensar talvez em outras respostas. Às vezes Jesus faz perguntas que, se a gente não entender direito, a gente fala: esse Jesus é um brincalhão, não é possível. Porque eu sou cego, ele me leva para fora da cidade, bota uma lama no meu olho, ainda está perguntando o que eu quero. Só fala: não, eu quero ir para o supermercado, Jesus, agora. Parece sem sentido a pergunta de Jesus, até que a gente compreende por que Jesus está perguntando isso. Porque a resposta do homem vai mostrar que a pergunta de Jesus tinha todo sentido. O homem olha para Jesus e fala assim: olha, eu estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo pessoas. Mas como é que são as pessoas? Ele falou: olha, eu estou vendo pessoas, mas elas parecem árvore andando. Curioso o que está acontecendo com esse homem, porque Jesus impõe as mãos sobre ele, Jesus ministra cura sobre ele, esse homem começa a ver, mas ele não começa a ver bem, ele começa a ver árvores, ou melhor, homens que andam como se fossem árvores. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Que a cura integral de Deus para mim e você, ela acontece por etapas. Deus está curando você desde o dia que você nasceu. E vai levar até o último dia da sua vida para curar você por completo. Às vezes você já está curado no seu físico, mas a sua alma está doente. A sua alma já foi curada, mas o seu espírito ainda não foi quebrantado.
Às vezes você está precisando de todas essas curas, porque emocionalmente você está com dificuldade. Mas eis que a Bíblia diz que Jesus continua amando aqueles que se chegam a Ele com necessidades. Tem gente necessidade de Deus aqui hoje? Gente que precisa ser curado por Deus aqui hoje? Então Jesus pergunta para esse homem, e ele fala assim: eu estou vendo, mas eu estou vendo, parece que umas árvores andando aí, tem alguma coisa esquisita. E quando esse homem dá essa resposta para Jesus, eu aprendo mais um princípio para a minha vida. Que às vezes a gente pode estar diante da necessidade de uma segunda bênção. A gente já recebeu a primeira bênção. A gente já veio para Jesus. A gente já recebeu algumas coisas do reino de Deus. Esse homem, ele já tinha começado a ver pelo menos um pouco. Mas ele estava com a visão ainda confusa. E eu aprendo que às vezes eu posso estar dentro da casa de Deus, eu posso ter anos de fé cristã, eu posso ter conhecimento razoável da Bíblia, mas eu ainda estou vendo as coisas de forma equivocada. Ele estava vendo pessoas, mas pessoas que pareciam árvores. Em outras palavras, ele estava vendo pessoas como se fossem coisas. E quando a gente vê pessoas como se fossem coisas, a gente corre um risco enorme de amar as coisas e usar as pessoas, ao invés de amar as pessoas e usar as coisas. Fazia muito tempo que essa pessoa já estava experimentando algumas curas, mas ele ainda via com deficiência. A questão é que Jesus sempre sabe o que diz. E não raro a gente está vendo pessoas como coisas e coisas como pessoas. E eu fiquei pensando, à medida que eu me detinha nesse texto bíblico, como a gente pode estar diante dessa mesma situação aqui? A gente já enxerga alguma coisa, mas está enxergando errado ainda. A gente já enxerga alguma coisa, mas está enxergando parcialmente as coisas. Às vezes a gente pode estar diante, e eu estou querendo falar de família aqui hoje, a gente pode estar na nossa família, no nosso casamento, e a gente está enxergando a nossa esposa não como uma pessoa, mas como uma coisa. Como assim, pastor? Não, ela é uma mulher que serve para passar para mim, para lavar para mim, ela serve para fazer um monte de coisas úteis para mim, e tá bom isso. Isso é olhar as pessoas como coisas, e não como pessoas. Amém, gente? Estou falando coisas muito estranhas aqui ou não? Talvez se você é mulher, você vibrou agora, né? Mas vai chegar a sua vez, espera um pouquinho só. Está chegando. Talvez você seja uma esposa, e o marido que você está sonhando não é um marido pessoa, é um marido coisa, em que tudo que ele precisa é ser um supridor das suas necessidades e ter um bom cartão de crédito, está resolvido o problema para você. Isso é fazer das pessoas coisas. Pastor, ainda bem que o senhor não falou dos filhos. Não, vai chegar, calma aí. Você que tem filhos e os ama muito, mas você tem uma noção sobre a sua família de coisas e não pessoas, então você prepara o seu filho a vida inteira, não para ele encontrar uma outra pessoa para ele viver e se complementar, mas você usa ele como uma coisa, você prepara ele como uma coisa, como um presente bem embrulhado, para você vender para uma outra pessoa um pacote, porque se não der certo o casamento dele, pelo menos você assegura uma velhice tranquila, que você amarrou o jegue, não, amarrou o burro, às vezes é o jegue mesmo, o jegue ou o burro, num lugar que é sombra. Isso é ver coisas no lugar de pessoas. Era o que estava acontecendo com esse homem aqui, a percepção dele estava equivocada sobre a vida. E Jesus vai lidando com essa cura por etapas, vai curando esse homem, e eu creio que Jesus está nos curando dessas coisas aqui hoje. Que o Espírito de Deus está falando a nós nessa noite. Que pessoas são pessoas para ser amadas.
E que a gente deve utilizar tudo isso para a glória de Deus. Amém? Eu acho que vai ter tratamentos especiais no jantar de hoje à noite nas famílias hoje. Hã? Já pensou você fazer uma segunda confissão de amor para sua esposa hoje e falar assim, olha, não tem mais coisa aí. Agora eu estou vendo uma pessoa. Não é árvore ambulante andando por aí, não. Não é uma passadora de roupa. Não é uma lavadora de louça. Eu quero fazer de você a melhor e a maior mulher que eu puder fazer na minha vida. Amém? Isso é evangelho de Jesus. Isso é evangelho de Jesus. A conversa termina de Jesus com esse homem de uma forma enigmática ainda. Não terminou todas as estranhezas de Jesus aqui não. Porque depois que esse homem passa a enxergar, e Jesus fala para ele assim, acontece de Jesus ir e impor as mãos sobre ele uma segunda vez. Aliás, em toda a Bíblia você só vai encontrar essa situação em que Jesus impõe as mãos sobre alguém duas vezes. E a pergunta é, por que é que Jesus faz isso? Porque Jesus está querendo nos ensinar os milagres de Jesus. Eles não são só milagres, por si só eles seriam extraordinários, mas sempre tem um ensinamento de Jesus a respeito disso. Jesus está nos querendo ensinar que nesse processo de cura integral que Ele quer fazer em nós, essa cura às vezes nos vem justamente por etapa. Tem hora que a gente precisa de uma segunda bênção. Tem hora que a gente precisa de uma segunda visitação do Espírito Santo. Tem hora que a gente precisa de um renovo de novo para a gente. Tem hora que a gente precisa se voltar e se ajoelhar aos pés da cruz e falar assim, Senhor, me socorre, eu quero ver claramente as coisas. Tem hora que você precisa voltar para sua esposa e falar, olha, eu preciso me confessar diante de você e fazer um novo pacto de amor para uma vida melhor. Tem hora que você, esposa, precisa voltar para o seu marido e falar assim, eu preciso ser uma esposa melhor do que eu estou sendo, eu preciso dessa segunda bênção, me ajuda a tomar posse dessa segunda bênção. Tem hora que você precisa fazer isso na sua vida profissional, que ela está mesquinha, ela está acanhada, ela está só para você. E a Bíblia diz que tudo tem que ser para a glória de Deus. E você aos pés da cruz fala assim, Senhor, eu reconsagro a minha carreira, a minha vida pessoal ao Senhor. Faz dela o melhor que o Senhor puder fazer para o reino de Deus. Tem hora que a gente precisa dessa segunda bênção. E quando Jesus impõe as mãos pela segunda vez, a Bíblia vai dizer que o homem fica completamente curado e passa a ver todas as coisas com clareza. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Tirar a visão turva da gente de algumas coisas. Ampliar horizontes da nossa vida. Tem hora que a gente acha que o mundo só é de um jeito, que a vida espiritual com Deus só é de um jeito, que os nossos relacionamentos só são de um jeito, e a gente está vendo, mas está vendo parcialmente, a gente está vendo as árvores andando, até que Deus vem através da gente, põe as mãos de novo sobre a nossa cabeça e fala assim, vê, mas agora vê com clareza para a glória de Deus. Jesus termina essa conversa com esse homem, nessa cura, falando mais uma coisa estranha. A hora que ele olha para Jesus, está vendo? Tô. Sabe o que você vai fazer agora? Não, Jesus, não entra na cidade. E se você olhar o texto bíblico de Marcos 8, você vai falar assim, mas que maluquice é essa? Jesus já fez uma laminha, pôs no olho desse cara, já levou ele para fora da cidade, agora impõe a mão duas vezes sobre esse homem, e parece que tinha acabado, e Jesus olha para ele e fala assim, não entre na cidade. E eu fico pensando quantas vezes Jesus fala isso para a gente, e a gente não dá ouvidos para Ele. Quando nós estamos de posse da bênção de Deus, Jesus nos curou, Jesus abriu os nossos olhos, mas a gente tende a voltar de novo para dentro da cidade onde a gente estava cego. Nós experimentamos a bênção de Deus, estamos num novo momento espiritual, mas a gente tende
tende a voltar para o passado. A gente tende a voltar para aquelas situações em que a gente estava limitado. E Jesus fala para esse homem: se você quer experimentar a bênção completa, não volte mais para dentro da cidade. Eu curei você para um novo caminho. Eu curei você para ir para frente. Você já está de posse da segunda bênção. Não volte mais para as ideias antigas. Não volte mais para os pecados antigos. Não volte mais para os equívocos antigos. O seu caminho é para frente, tendo alvo Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Você crê que Deus está falando do seu coração hoje? Você crê que Deus está dando a segunda chance da segunda bênção nessa noite? Mas você não pode voltar mais para trás. Você não pode voltar para os mesmos erros, para os mesmos pecados, para os mesmos equívocos. O seu caminho agora é para frente. Não volte mais para dentro das mesmas situações que estavam te prendendo. Não volte mais para dentro das situações que estavam te anulando. Deus tem um caminho de bênção para a sua vida. Quem sabe esse também não seja o meu e o seu caso aqui hoje. Quem sabe a gente não está precisando de uma segunda bênção aqui hoje. Quem sabe não está precisando de Deus colocar as mãos sobre a nossa cabeça de novo e falar assim: agora eu vou dar visão total para você. Você não vai ver mais árvores andando. E nem coisas no lugar de pessoas e pessoas no lugar de coisas. Agora você vai ter clareza na sua visão para seguir a sua caminhada de fé. Quem sabe Deus não está falando para nós nessa noite. Você que pegou uma gota d'água de um problema na sua vida e fez dele um oceano e está se afogando no meio disso. E Deus está falando para você: não fica brigando de quem é a culpa do pão. Eu tenho coisas novas e grandes e firmes que você não experimentou ainda. Eu estou trazendo e fazendo novas todas as coisas na sua vida. Quem sabe a gente está deixando o fermento do mal entrar no nosso coração e sufocando a nossa existência. Mas eu creio que Deus está trazendo cura para a gente nessa noite. Pastor, falta tanta cura na minha vida, eu sei, na minha também. Mas Deus está curando a gente todos os dias. Está curando por etapas. E Ele prometeu que nos ama e vai levar toda a nossa vida para nos curar a cada dia. Até um dia que a gente vai estar parecido com Jesus. E eu fico pensando, eu não sei porque eu estou falando tanto em família hoje, mas creio que é a condução de Deus para nós hoje. E eu fico pensando que no último dia da minha vida, quando eu estiver diante de Deus, ou diante das pessoas que estão mais próximas de mim, eu vou chegar talvez para a Giz e olhar para ela e falar assim: Giz, eu estou mais parecido com Jesus agora do que quando a gente se conheceu há tantos anos atrás. Ela vai dar uma olhadinha assim, e eu espero que ela fala assim: mano, Deus foi te curando por etapas a cada dia, e eu acompanhei isso a cada dia. Aí eu espero ouvir do Senhor assim: muito bem, mano, você foi fiel num pouco, e agora sobre o muito, eu quero que você participe comigo. Entra para a gente celebrar, para a festa do Senhor, para a eternidade, para a gente viver agora tudo aquilo que você só experimentou um pouquinho. Agora o reino de Deus é uma realidade. Agora você vai ter espaço a coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. E Deus vai falar para cada um de nós: está preparado para vocês isso, para a glória de Deus. Como aquele homem cego, a gente pode estar precisando dessa segunda bênção. Eu termino essa mensagem dizendo a você: Deus quer abrir os seus olhos, mas você precisa sair com Ele para fora da cidade. E a hora que você sair para fora da cidade e for curado por Deus, não volte mais para dentro da cidade, porque senão você vai se aprisionar de novo. Senão você vai enxergar parcialmente de novo. E o caminho de Deus é um caminho de crescimento para a glória de Deus. Jesus quer fazer isso hoje em nós. Talvez o seu problema não seja tanto a visão, mas seja o ouvido, como os discípulos.
Eles não conseguiam ouvir o que Jesus estava falando para eles, porque eles estavam preocupados demais com o pão. E é como eu ouvir as palavras de Jesus dizendo para nós hoje: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai. A palavra da boca de Deus está saindo para a sua vida hoje. Creia nisso, receba isso no seu coração, e receba a segunda bênção de Deus. E ao receber a segunda bênção de Deus, não deixa mais entrar árvore na sua frente, não. Caminhe para a glória de Deus com as suas vistas clareadas no poder e na força do Espírito Santo. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que você receba a bênção do Senhor, retenha ela para a glória de Deus. Feche os teus olhos, eu queria orar com você. Não gaste tempo com outra coisa, senão a olhar para dentro de você agora. Fale com Deus a respeito de você. Veja se não há coisas que você colocou dentro do seu coração, que eram pequenas, mas elas cresceram. E elas começaram a sufocar você. Veja se isso não está acontecendo lá dentro da sua alma. E se você identificar isso, fala com Jesus para Ele tocar em você agora. E ao tocar em você, as coisas vão assumir o seu devido lugar. E que as dores, os males, as decepções, as frustrações, elas serão colocadas diante da cruz de Cristo. Porque lá elas vão ter a dimensão que elas têm. E que lá elas serão tratadas e curadas no Cristo ressurreto. Fala com Ele agora. Se talvez você não esteja procurando quem trouxe o pão ou quem deixou de trazer o pão, quando Jesus, que é o pão da vida, está do seu lado no seu barco dizendo assim: cuidado com fermentos. Fale com Ele agora. Porque talvez você esteja achando que as coisas com Deus sejam estranhas demais para você, como aquele cego. Talvez se fosse com você aquele milagre, você ia falar assim: não, Jesus, não traz essa lama para os meus olhos não. Esse negócio é anti-higiênico, eu não quero isso não. E talvez Jesus teria que dizer para você, como disse para Pedro: não chame imundo aquilo que eu santifiquei. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus de uma forma soando estranha para você. Mas não tenha receio disso não. Deus fala o tempo todo. Às vezes somos nós que não temos ouvidos para ouvir a voz dEle. Mas Ele continua falando. Ele continua dentro do nosso barco, dando instruções para a nossa vida. Para que você chegue do outro lado em segurança. Eu queria que nesse próximo minuto você falasse com Deus a respeito dessas coisas. Aproveita. Pai, estamos todos nós, como igreja do Senhor, com os nossos corações abertos. Cremos que o Teu Espírito nos conduziu. E creio que o Senhor está nos curando nessa noite. Porque quando o Senhor nos exorta, não nos exorta para nos expor. Porque o Senhor já conhece o nosso pecado. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Quando o Senhor nos exorta, exorta porque nos ama, exorta porque quer nos acolher, exorta porque quer fazer de nós pessoas melhores, para a glória de Deus. Nos exorta porque nos ama tão profundamente, que se deu por nós em Jesus de Nazaré. E nós cremos nesse sangue vertido na cruz, e é por isso que a cruz de Cristo para nós é o centro da nossa vida.
porque é para lá que a gente vai, diante das nossas dores. É para lá que a gente vai, quando a gente não está compreendendo as coisas que acontecem na nossa vida. É para lá que a gente vai, quando o nosso coração está doendo e sofrendo. É para lá quando a gente vai, quando os nossos pecados estão pesados demais e a gente precisa se aliviar. É para a cruz de Cristo que nós caminhamos, quando as coisas estão fugindo ao controle, e a gente chama Jesus, pede o socorro dele, e fala: Jesus, eu preciso de uma segunda bênção, eu preciso de um recomeço, eu preciso de uma nova caminhada em fé, eu preciso de alegria de novo para a vida, eu preciso de esperança de novo. E as mãos de Deus vêm sobre você e falam: meu filho, eu sempre quis isso para você, eu sempre te amei, eu sempre estava te atraindo para mim, é que você não percebia, eu sempre estava falando, é que você não estava dando ouvidos, eu sempre estava querendo curar os teus olhos para você enxergar, mas você estava insistindo em ver pessoas como árvores. Agora você está com a possibilidade de ver pessoas como pessoas, e nisso nós estamos sendo curados por Deus, curados nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa fé no Senhor, que é autor e consumador dessa fé. Pai, obrigado por ter nos falado mais uma vez, em nome de Jesus, amém.